Oi, amores, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Então, vamos lá para o nosso próximo assunto, né? A gente já iniciou o assunto da segunda unidade. Eu já dei uma introdução para vocês sobre citologia, lembra? Falei no geral o que é que tinha uma célula, qual era a diferença de célula procarionte para eucarionte, o que é que tinha em geral nas células animais, vegetais, né? Eucariontes animais, eucariontes vegetais. E falei um pouco do histórico, certo? Então aquela parte é meio que introdutória, só para você se localizar no assunto. A partir de agora, a gente vai dar detalhes sobre citologia, ok? Então a gente continua no assunto citologia, mas agora falarei de cada parte separadamente. Então vai ter um capítulo, né, para falar só dos envoltórios celulares, membrana plasmática, parede celular e glicocálix. Inclusive esse é o nosso assunto, certo? A gente já vai começar a falar dos envoltórios celulares. Depois de terminar os envoltórios celulares, a gente vai para o citoplasma. Então, a gente vai falar o que é que tem no citoplasma, quais são as organelas, como é que elas funcionam. E depois a gente vai para o núcleo, certo? Então, a gente vai da parte mais externa da célula, que é a membrana, a parede celular, o glicocálix, os envoltórios, para a parte mais interna. Tranquilo? Lembro para vocês que é importante que vocês façam os resumos no caderno, certo? Eu ainda estou recebendo algumas fotos de alunos que estão me enviando do caderno. Então, continuem fazendo isso, porque lembre que a gente vai pontuar, certo? Eu estou pontuando esses resumos. Então, à medida que for assistindo a aula, vá fazendo resumo no seu caderno. Lembre também que a partir de agora vão estar disponíveis atividades na plataforma. Vocês agora têm acesso à plataforma, né? Aquela plataforma que vocês fizeram a prova. Então, lá tem atividades. Serão 4 questões semanais para a gente responder juntos no encate, ok? Inclusive, valerá ponto. Então, é necessário que vocês assistam a aula, depois entrem na plataforma, respondam a atividade, né? Respondam no caderno mesmo, para na aula do encate a gente poder responder isso juntos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora falar dos envoltórios celulares, como eu comentei com vocês, né? E o principal, o envoltório celular, vocês já sabem, é a membrana plasmática. Mas ele não é o único. Lembrem que além da membrana plasmática, existem outros envoltórios também, certo? Existe a parede celular, existe também o glicocálix. Então, eu falarei de dois outros envoltórios além da membrana plasmática. Mas vamos lá, já que o principal é a membrana plasmática, é claro que eu vou falar muito mais dela. Vamos começar falando das características gerais da membrana, certo? Vocês já devem saber, já devem ter estudado em ciências, que a membrana plasmática, gente, é um envoltório das células, né? Todas as células, desde animais, as vegetais, até as procariontes, tem esse envoltório. Então, além de envolver, além de delimitar e envolver a célula, a membrana plasmática também tem função de transporte. Ela faz com que as substâncias entram e saiam da célula, ok? Então, de maneira geral, é para isso que serve a membrana, para delimitar e para permitir o transporte de substâncias. Mas as outras características que talvez vocês não tenham visto, quais são? Bora lá, lendo aí no slide tem, ela é lipoproteica. A composição da membrana é de lipídios e de proteínas. Vamos lá lembrar, nós já estudamos bioquímica, aliás. Vimos que na membrana tem um lipídio, chamado um lipídio especial, como é que é o nome dele? Fosfolipídio, lembra? Nós vimos que o fosfolipídio é um lipídio especial que está presente na membrana, certo? Portanto, essa parte aí que fala lipo, quer dizer de lipídio do tipo fosfolipídio. Além disso, além do fosfolipídio, a membrana também tem proteínas, certo? Por isso que há essa composição aí que vocês estão vendo, lipoproteica. Segunda característica, ela é semipermeável. Gente, o termo permeável quer dizer que ela deixa que substâncias entrem e saiam, certo? Ela tem permeabilidade, ela permite essa passagem de substâncias. Mas perceba que não está só permeável, está semi. Isso quer dizer que nem todas as substâncias entram. Ela tem uma capacidade de permitir que certas substâncias consigam ser transportadas, enquanto outras não, ok? Então, se uma questão fala que a membrana ela é totalmente permeável, está errado. Tudo bem? Ela é semi-permeável. Então, olha o que eu botei aí. Funciona como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas, como água e íons, substâncias inorgânicas pequenas, né? Vocês já aprenderam, moléculas pequenas. Elas passam com facilidade, elas não precisam não tem nenhum empecilho para entrar e sair da membrana, ok? Então, essas substâncias pequenas, águas e íons, sais minerais, passam com facilidade, enquanto que esse filtro da membrana, ele pode impedir ou dificultar a passagem de substâncias maiores, que são as substâncias orgânicas, nós já estudamos, né?
Então, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, eles não entram e saem com tanta facilidade assim da membrana não, certo? A membrana vai controlar, vai dificultar e às vezes vai até impedir a entrada ou saída dessas grandes substâncias, certo? Terceira característica, a membrana tem permeabilidade seletiva. Então, além dela ser semipermeável, dela filtrar o que vai entrar, o que vai sair e vice-versa, né? Ela também vai ter a permeabilidade seletiva, é diferente. Na permeabilidade seletiva, vai haver um controle da saída e da entrada de substâncias de acordo com a necessidade da célula. Então, falar de semipermeável é permitir entrar ou sair de acordo com o tamanho, grande ou pequena. Falar de permeabilidade seletiva é permitir entrada ou saída de acordo com a necessidade, ok? Então, bora lá, vamos pensar na água. Água, molécula pequena, deveria entrar e sair pela membrana o tempo todo, se a explicação fosse por semipermeabilidade, não é assim? Então, toda hora estaria entrando e saindo água de qualquer maneira da célula. Mas aí, se a célula estiver em desidratação, se a célula estiver precisando de água, será que ela vai permitir, a membrana vai permitir que essa água vá para o ambiente externo só porque ela é pequena? A resposta é não. Deu para entender? Então, as células vão poder controlar a entrada ou saída de substâncias de acordo com a sua necessidade. Portanto, se ela está desidratada, ela vai reter aquela água no seu interior. Ela vai impedir que a água saia, mesmo que a água seja uma pequena substância. Tranquilo? Então, nunca esqueçam que a membrana tem permeabilidade seletiva. Ela controla a entrada e saída de acordo com a necessidade daquilo que ela precisa. Terceira característica é boa condutora de eletricidade. Claro, lembre, a membrana ela vai formar todas as células, inclusive os neurônios, né? Neurônios são células também, então eles também têm membrana. Qual é a função do neurônio? Não é transmitir impulsos nervosos? Vocês já sabem que os impulsos nervosos são cargas elétricas. Portanto, teria lógica uma célula não ser boa condutora de eletricidade? Claro que não, né? Então, sim, a membrana plasmática é boa condutora de eletricidade. E o que é que faz com que essa eletricidade seja conduzida de uma maneira benéfica, né? É a presença dos lipídios. Os lipídios da membrana são os que facilitam a passagem das cargas elétricas, ok? Vocês já até viram lá, quando eu falei no lipídio, que os lipídios são isolantes elétricos. Eles, além de facilitar, eles também fazem que as cargas elétricas fiquem lá, dentro do neurônio, naquela bainha de mielina. Lembra? Ok? Então, a condutibilidade elétrica é em função dos lipídios da membrana. Nossa última característica desse slide é que ela é super elástica. A membrana, gente, ela tem o poder de aumentar e diminuir de acordo com a necessidade da célula, sem que a célula se rompa, sem que a célula, como eu posso dizer, exploda, ok? Então, essa elasticidade, obviamente, é muito importante para a célula. E qual é a estrutura da membrana que faz com que essa elasticidade aconteça? São as proteínas. A presença de proteínas é super importante para dar elasticidade. Tranquilo? Vamos lá. Ainda dentro das características, ela é muito fina. Olha, a membrana pode medir de 70 angstrom a 10 nanômetros. O angstrom e o nanômetro são unidades de medida, né, utilizadas em microscópio. São milhares de vezes menor que um metro, certo? O angstrom, se não me engano, são 100 mil vezes menor que um metro. E o nanômetro, eu acho que são 10 mil vezes. Não, 10 mil vezes. Acho que 10 mil vezes, isso mesmo. Enfim, uma medida extremamente pequena, ok? Não é muito necessário para a gente saber quanto mede um angstrom ou quanto mede um nanômetro. Saiba apenas que ela é super fina. Inclusive, eu coloquei uma imagem de um microscópio óptico, né? Visualizando a membrana. O que é que dá para ver nesse microscópio que a gente tem na escola, né? Que vocês já sabem que é o óptico. Dá para ver apenas uma linha. A membrana ela é tão fina, que mesmo no microscópio, que tem uma capacidade de aumentar imagens pequenas, ela é vista só dessa maneira, certo? Então não dá para ver o que tem dentro da membrana no microscópio. Terceira, aliás, última característica aqui da nossa membrana. Ela tem uma estrutura trilaminar. Quando ela é vista no microscópio óptico, é só uma linha. Mas quando ela é vista no microscópio eletrônico, que é aquele mais potente, né? Eu já mostrei para vocês nos slides, que utiliza feixes de elétrons para formar imagens. Então, quando a membrana plasmática é vista pelo microscópio eletrônico, ela é vista como 3 camadas interligadas. Eu não consegui nenhuma imagem para mostrar isso para você. Mas imagine aí, as duas imagens, aliás, camadas mais externas, acabam sendo maiores, mais densas,
enquanto a camada interna é mais fina, menos densa. Então, visto ao microscópio eletrônico, a membrana tem 3 linhas, não seria apenas uma, como vocês estão vendo aí, são 3, sendo 2 maiores, mais grossas e uma mais fina, ok? Para a gente fechar essa aula agora, a gente vai falar dos modelos da membrana. Gente, eu mostrei para vocês que tanto no microscópio óptico quanto no microscópio eletrônico, a membrana aparece apenas como linhas, apenas com uma pequena faixa, ok? Não dá para ver nem pelo microscópio, nem com auxílio de microscópio, como é que a membrana é formada. Então, o que acontece? Foram criados modelos, os cientistas criaram modelos para tentar explicar como ela se organiza. Existe um modelo mais antigo, que a gente não usa mais hoje, né? Mas que é importante saber, que é o chamado modelo de Dawson e Danieli, ou modelo do sanduíche, que é esse que vocês estão vendo. E existe o modelo atual, que óbvio é o que a gente usa, que é o modelo do mosaico fluido, certo? Então, só para você perceber a diferença, como é que esse modelo do Dawson e Danieli dizia que a membrana era organizada? Ele é chamado de modelo de sanduíche porque para eles, para o Dawson e para a Danieli, eram 2 homens, né? Apesar de Daniele parecer uma mulher, mas é o sobrenome. O sanduíche, a membrana parecia um sanduíche. Ela é formada por 2 camadas de proteína, que seria o pão do sanduíche, certo? Então, o pão seria 2 camadas de proteína, e no meio dessas 2 camadas de proteína teriam fosfolipídios. Então, deu para entender o sanduíche? Pão seriam 2 camadas de proteína da membrana, e o recheio do sanduíche, digamos assim, seriam fosfolipídios, ok? Então, para eles, a membrana era assim, mas não é mais. O novo modelo, esse era o modelo antigo, né? Ele só perdurou durante uns 30 anos. Logo depois, o Cindy e Nicholson perceberam que aquele modelo estava errado, que ele não explicava muito bem a membrana, certo? O novo modelo aceito atualmente é o modelo do mosaico fluido, como eu disse, proposto por Cindy e Nicholson. Eles propuseram lá em 1972, e o que é que eles dizem? Acompanhe comigo a imagem, certo? Eles dizem que a membrana é formada por 2 camadas de fosfolipídios. Estão vendo essas bolinhas em azuis com fiozinhos? São as 2 camadas. Ó. A parte em azul é a região polar do fosfolipídio. Lembra que o fosfolipídio tem dupla polaridade? Então, as partes em azuis são, as bolinhas em azuis são as regiões polares do fosfolipídio, enquanto que as regiões apolares estão na forma de fiozinhos aqui em branco e amarelo. Estão vendo? Então, 2 camadas de fosfolipídios, umas sobre as outras, ok? Sempre com as partes polares voltadas para a estrutura externa. Tudo bem? Além disso, o Cindy e Nicholson diziam que existem proteínas, só que as proteínas não estão no meio do fosfolipídio. As proteínas formam canais. Isso que vocês estão vendo em laranja, em roxo e em verde, são proteínas da membrana segundo o modelo de Cindy e Nicholson. Então, as proteínas estariam mergulhadas nesses fosfolipídios, certo? Algumas ocupando toda a camada de fosfolipídios, indo de um lado ao outro. Já outras ocupam apenas uma região, mas são proteínas. E ainda, para Cindy e Nicholson, existia um terceiro elemento, que o Dawson e Danieli não falaram. O terceiro elemento eram carboidratos, são glicídios. Para o Cindy e Nicholson, os glicídios ficam aqui na face externa da membrana e podem estar presos às proteínas, formando glicoproteínas, ou podem estar presos aos lipídios, aos fosfolipídios, formando glicolipídios. Então, para Cindy e Nicholson, a membrana era composta por 3 substâncias. Né? Hoje porque é atualmente aceito. Hoje a membrana é composta por fosfolipídios, proteínas e por glicídios. Tudo bem? Então, esse é o modelo do Cindy e Nicholson. Estão vendo esse GIF aqui? Esse GIF está mostrando que a membrana, gente, ela tem fluidez, ela se movimenta. O nome mosaico fluido, inclusive, é por causa disso. O mosaico, porque ela é formada por várias partes, certo? Que se reúnem, proteínas, fosfolipídios e glicídios, dando a ela uma constituição, isso seria um mosaico. E fluido, porque ela está em constante movimento. A membrana não é rígida, a membrana ela é dinâmica. Ela está o tempo todo em movimento, como eu acabei de dizer, ok? Então, é isso. Eu vou parar por aqui, certo? Então, nessa aula a gente falou características da membrana, modelos da membrana, e na próxima aula a gente continua falando de membrana. Tudo bem? Beijo, até mais!